Oi, boa noite, Tamara. Boa noite, prof. Só estamos nós aqui por enquanto. Você chegou, podemos aproveitar? Você chegou a começar a fazer alguma coisa do resumo? Ou ainda não. Ainda não. Você não podia aproveitar, tirar alguma dúvida. E a maquete? Outra aula? Tava meio embolada ali com ela, tentando entender, mas agora eu tô conseguindo entender. É. No fim, eu acabei de perguntar para o professor Vinícius se deu positivo o teste dele. Ele disse que não, que deu negativo. Então, estão dizendo aqui que vocês têm que ficar em 15 dias por causa da Tainá, mas a Tainá não conviveu com vocês, né? Ela ficou no remoto. Não, eu acho que ela foi alguns dias. Ah, é? Ela tinha começado aí faz pouco tempo. Ah, então tá. Não foi o professor Vinícius, então foi por causa dela. De início a gente ia esperar saber sobre o teste do professor. É o Aí dele. depois falaram sobre os 15 dias. Hum. Será que não vai aparecer ninguém? Alguns avisaram que foram mandados embora lá e não vão chegar em tempo mesmo, né? Então, quem tiver dúvidas sobre o resumo, que é para a próxima aula, pode perguntar, tá? Eu vou começar esse outro assunto, mas posso começar depois. Deixa eu esperar só mais um pouquinho, daí eu começo.
Gente, acho que eu vou começar, tá? Vai ficar gravado. Daí a maioria, isso aqui vai ser disciplina que vai fazer parte junto com a da aula passada da próxima provinha, tá? Estão vendo aqui a tela? Sim, prof. Tá. Se alguém depois tiver dúvida, se alguém começou o resumo, que já é para segunda-feira, tá, gente? Não vai ter outra oportunidade para tirar dúvidas, então vai ficar sem poder ter um feedback, tá? Então, a gente falou a aula passada sobre as utopias futuristas, né? Que são sempre ideias urbanísticas, né? Daquelas ideais urbanos, no caso das futurísticas, não eram sempre ideias pessimistas, né? Que eles colocam nesses filmes futuristas, né? Essas ficções científicas que a gente viu nos filmes. Alguns eram idealistas, como aquele que eu mostrei do Elysium, né? Que lá naquele mundo melhor, aqui na Terra, a Terra já destruída, e naquele mundo fora do planeta perfeito e maravilhoso. Então, são também ideias urbanísticas boas, né? Perfeitas, o ideal, que é utópico, né? Quer dizer, não existe tal lugar. Então, mas a gente voltando agora, falei para vocês que a gente tinha ido para o futuro, e agora que depois a gente ia voltar ao passado. E aqui, durante o Renascimento, e depois do Renascimento também, no período neoclássico, também houve no período do Iluminismo também houveram muitas ideias urbanísticas utópicas. Então, agora voltando bem para trás, aqui no período renascentista houveram muitos planos urbanísticos e alguns deles saíram até da utopia e foram aplicados. A partir dessas ideias utópicas foram aplicados alguns planos urbanísticos, não uma cidade inteira, mas algumas ideias, boas ideias, acabaram sendo aplicadas nas cidades. Então, a origem dessas cidades utópicas, que a gente já tinha falado, né, que tiveram origem, né? Então, uma delas que eu falei na aula passada tinha sido no livro República de Platão, né? E depois aquele livro A Utopia, também do Thomas More. Mas aqui alguns outros autores, né? O Lewis Mumford afirma que a cidade dos mortos, necrópolis, antecedeu a cidade dos vivos, que é a polis, né? Polis é uma palavra grega. As verdadeiras fundadoras das cidades, ele escreve, teriam sido as mulheres. Isso lá no começo dos tempos, no começo da civilização, que cultuavam os seus mortos mesmo em período de nomadismo, né? Quando no começo da civilização, os povos eram nômades, né? Acabava a comida, eles mudavam para outro lugar. E eles voltavam com regularidade àqueles lugares, erguendo santuários para aqueles que haviam partido. E essas mulheres procuravam lugares seguros para dar à luz, lugares simbolizados pelo círculo, remetendo às cidades, depois, mais tarde, às cidades com muralhas. E as cidades com muralhas vieram acontecer muitos milênios depois, né? Mas lá atrás, no começo da civilização, essas mulheres procuravam esses lugares seguros para dar luz, e esses lugares sempre eram simbolizados por um círculo. E a cruz, a grade ou o tabuleiro representariam de forma mais imediata as ruas da cidade. Vieram representar mais tarde, muito mais tarde, né? Aquilo que veio a ser as ruas da cidade. Então, por isso, o Lewis, né, fala, não surpreende que os hieróglifos egípcios, lá, o hieróglifo de mulher, de casa e de cidade, se confundem, diz o Lewis, né? Então, vamos ver se confundem, né? Ele disse que
que esses hieróglifos que querem dizer mulher, que querem dizer casa, querem dizer cidade, se confundem com a palavra mulher, lá o hieróglifo egípcio. Então, aqui eu separei lá o hieróglifo de mulher, esse aqui quer dizer mulher, esse aqui também quer dizer mulher, esse aqui quer dizer casa, por exemplo, esse aqui quer dizer senhor, isso mais isso aqui, mais esse palitinho. Isso aqui mais esse palitinho quer dizer casa. E esse aqui quer dizer mulher. E se esse aqui quer dizer cidade. Então, ele tem razão. Então, mulher e cidade quer dizer a mesma coisa nos hieróglifos, né, egípcios. Senhora já é esse aqui, não é mulher, é senhora. A amante da casa, por exemplo, é a casa mais a senhora, ó. Junto, os dois quer dizer amante da casa. Era muito comum, né? Tinha a esposa, né, a senhora da casa, mas tinha a amante da casa também. E esse aqui quer dizer homem, ó. Homem é isso mais isso. Não tem nada a ver com mulher. Então, realmente, ele tem razão. O hieróglifo de mulher e o hieróglifo de cidade é a mesma coisa. Então, era confuso para quem estava lendo aqueles textos, né, nos paredes egípcias. Não dava para saber. Se dava para saber dentro de um contexto todo. Que cidade também tem isso aqui, que é uma cruz, né, um cruzamento aqui. Então, dentro do contexto, dava para saber quando era cidade e quando era mulher, mas o hieróglifo era o mesmo. Então, utopia, o topos do grego, sem lugar ou não existe tal lugar, como a gente já falou. Então, desde a República de Platão, no século IV, ou a utopia de Thomas More, que a gente já falou também, até hoje essa palavra se converteu em um fenômeno frequente. Então, usado não só para urbanismo, né, usado para outras coisas, incluso para outros usos, né, que não espaciais e urbanos. Então, as utopias parecem ser racionais. Não quer dizer que elas sejam sempre racionais, né? Oferecendo soluções, tentando inventar o que não existe, confrontando o que já existe com o que deveria existir. Então, a República de Platão, que eu falei para vocês a aula passada, né, que alguns de vocês já ouviram falar. A República, período histórico, né, 4 a.C. Então, para Platão, isso aqui é bem interessante, eu concordo com Platão bastante nesse sentido aqui, por isso que eu escolhi esse trecho. O único indicado para assumir o poder é aquele que não o deseja. E ele só aceita a incumbência pelo medo. O medo de ser governado por alguém muito pior que ele. Eu acho esse trecho da República de Platão incrível. Então, ele era um filósofo, e ele considerava que os filósofos eram superiores a qualquer outro tipo de profissão, por exemplo, né? Não considerava uma profissão, né? Mas ele, por exemplo, só aceitaria um cargo de político, por exemplo, de poder, pelo medo. Eu acho muito importante isso aí. O medo de ser governado por alguém muito pior que ele. Eu, por exemplo, odiaria um cargo político, porque só tem gente muito ligeira, né, no mau sentido, né, na política. É muito perigoso, né, você estar na política ou aceitar um cargo político, porque as pessoas estão sempre tentando te pegar de jeito, te passar para trás e tal. Então, eu só aceitaria mesmo um cargo político por exatamente esse mesmo motivo, pelo medo. O medo de ser governada por gente muito pior que eu. E eu sou governada por gente muito pior que eu, né? O tempo todo. E temos aí todo um Supremo Tribunal Federal formado por bandidos, literalmente bandidos, né? Determinando os destinos da nação, por exemplo, de gente muito pior que a gente, né? Sem nenhuma formação, sem nenhuma... Aliás, gente com deformação moral, né? Então, são essas pessoas que nos governam.
E então eu tenho medo, né? Eu tenho medo de quem me governa, por exemplo. Então o Platão está corretíssimo nessa frase aqui. Então não há maior infelicidade que viver num regime tirânico, por exemplo, né? Seja para o que governa como para os governados. Então, realmente, os países, todos os lugares onde há miséria, miséria absoluta e fome absoluta, são exatamente os lugares onde os governos são tirânicos. Se existe alguém preparado para o governo da cidade ideal, dizia Platão, esse alguém é o filósofo. Vê como ele considera que o filósofo é o ser superior mesmo. Sua superioridade em relação aos demais cidadãos foi desenvolvida pela educação e pelas virtudes. Então, esse é o cara que tem mais discernimento, na opinião do Platão. E aqui a utopia de Thomas More, que veio, se o Platão era do século IV, né, o Thomas More era do século XV, mais ou menos, então é bastante, quase 1000 anos depois, né? Então, 1520 aqui foi escrito, né? Então, exatamente 1100 anos depois, né, do Platão. Então, o Thomas More era um escritor, humanista, poeta, sonhador, pensador, advogado, político, membro do parlamento já aos 26 anos de idade, teólogo. E era amigo de Erasmo de Roterdã, um outro grande humanista, né? Lord Chanceler do rei Henrique VIII, na Inglaterra, né? Então, foi escrita em 1520, essa utopia representa uma crítica social e política do seu tempo, né? Uma crítica à corrupção enorme que existia no reino de Henrique VIII, inclusive o próprio rei, que fez e desfez muita coisa, né? Se divorciou da primeira rainha dele, rompeu com a Igreja Católica, formou a própria Igreja Anglicana na Inglaterra, por isso que a Inglaterra hoje é anglicana, não é, vamos dizer assim, não tem um convênio com a Igreja Católica italiana, né, do Papa, por causa do rei Henrique VIII. Se casou com a Ana Bolena, matou, decapitou a Ana Bolena, se casou de novo. Então ele fazia e desfazia o que bem entendia, o rei Henrique VIII. A utopia de Thomas More era uma ilha imaginária, nas Américas, né? Onde todos viviam em harmonia e trabalhavam em favor do bem comum. Os habitantes da utopia aplicam aqui o princípio da posse comum para abolir a ideia da propriedade. Então, não tinha propriedade, era um comunismo mesmo, né? Então, a utopia de Thomas More é a base do comunismo, né? Então, abolia a ideia da propriedade individual e absoluta. Então, essa é o desenho que ele fez, né? A ideia dele é que eram campos, né? Murada. E como ela foi a inspiração, né, para as revoluções comunistas da União Soviética e da China, acabou gerando os desastres, grandes desastres depois. Então, copiada pela Revolução Chinesa, foi 40 milhões, é um número que se imagina, mas pode ter sido 60 milhões de mortos de fome pelas más políticas governamentais de Mao Tse-tung. Aqui as fotos, ó, gente, a magreza aqui, ossos, né? Gente que acabaram morrendo de fome. A história da catástrofe mais devastadora da China. A É Great só você olhar aqui que é o único gordo no comunismo é o tirano, é o chefe de Estado. E os É o seus líder. teclas, né? E a turminha, né? A corriola do tirano. São esses que se salvam, que é o que está acontecendo na Venezuela também, né, gente? Aquele êxodo na Venezuela que é gente morrendo de fome. Então se salva o tirano e a corriola, amiga do tirano, né? É sempre assim, essa é a história, né? Com todas as tiranias da África, da Coreia do Norte, de Cuba. É exatamente isso, Bernardo. Então, isso aqui se chama Grande Fome. Então, o que aconteceu na China, aconteceu o Holodomor na
Na Ucrânia também, a mesma coisa. Isso aqui é uma imagem da Praça Vermelha, né? Os estudantes, já foi nos anos 80, os estudantes se revoltaram e os carros, os tanques passaram por cima aqui, ó, dessa moça aqui. Um braço de ferro entre os manifestantes pró-democracia, os estudantes que ocupavam a Praça Tiananmen e as autoridades de Pequim termina tragicamente. Isso eu vi pela TV. Blindados esmagam a multidão e fazem milhares de mortos. A Primavera de Pequim chamou-se esse evento, né? Terminava abruptamente como a de Praga, que aconteceu a mesma coisa, Primavera de Praga. Também contra o comunismo, né? Terminara 11 anos antes, né? Primavera de Praga. Então aqui, ó, os tanques esmagaram todos os jovens de bicicletas e tudo. Então, corpos de manifestantes misturados a bicicletas são vistos na Praça Tiananmen, depois da repressão do exército chinês ao protesto pró-democracia local. E depois disso tudo, como o Muro de Berlim, que foi a divisão de Berlim na Alemanha, que é a parte oriental que era da União Soviética, em 89 foi derrubado, né? E agora a China, apesar de continuar sendo, entre aspas, comunista, está mais liberal do que nunca, né? Então, aqui, há também a utopia de Thomas More, copiada pela União Soviética também. Então, a mesma coisa, Stalin fez a mesma coisa, né? A morte é a solução para todos os problemas, dizia ele. Sem homens, sem problemas. Venerado pelos russos como um grande líder, Stalin foi um dos maiores tiranos e assassinos da história moderna, competindo com Hitler, Mao Tse-tung e Pol Pot no Camboja. Pol Pot também arrasou o Camboja. O Holodomor na Ucrânia, que eu falei para vocês, 5 milhões de mortos de fome na Ucrânia, 28 milhões de deportados, 14 milhões e meio de mortos de fome e outros milhões de executados. Tudo resultado da tirania daqueles que entraram no poder com discursos em prol de salvar o proletariado da pobreza. O discurso é sempre esse. E isso nunca acontece, né? Então, sempre vocês duvidem desse discurso. Pode ser de direita ou de esquerda, tanto faz, não existe lado. Não é a única coisa que salva uma nação é o direito de empreender. É só isso que salvam as nações. O direito de ir e vir e de empreender. A única coisa que salva. Então, esses discursos aqui é sempre o trampolim de um tirano. É só conversa fiada. Então, vamos lá. Agora vamos à parte do urbanismo mesmo, né? Mas ele é sempre perigoso, tá? Estou trazendo para vocês, faz parte da história do urbanismo, da história da arquitetura, mas sempre tem que ficar com as orelhas bem grandes em pé, tá? Em relação a isso tudo. Então, aqui são a cidade ideal do Renascimento, que a gente vai entrar aqui. São as utopias urbanas e sociais. Então, é um período renascimento, que a gente já deu uma olhadinha nele, né? Depois vocês vão ver com mais profundidade aí com a professora Gisele, se já não estão vendo. Período histórico de transformações sociais, científicas, culturais, religiosas e políticas. É um período do humanismo, né? Quando Deus passou a ter menos importância, né? Por causa da grande praga, né? Daquelas, morreu 66% da Europa toda. Então, a igreja perde poder, a nobreza perde poder e a burguesia ganha poder. Valorização do intelecto, fonte de inspiração da antiguidade clássica, e fascinava-os a imagem da perfeição de uma cidade ideal teorizada utopicamente. Tá? E daí surgiram vários e vários tratados a esse respeito, né? Tratados de urbanismo renascentistas, tratados políticos que buscavam racionalização e harmonização urbana. Buscavam resolver problemas urbanísticos
de higiene, de segurança e de defesa. Por quê? Porque lá naqueles 1000 anos de trevas da Idade Média, tinha muito problema de higiene, né? Não tinha problema de esgoto, não, essas coisas não estavam resolvidas, né? Problemas de água, de esgoto e higiene, né? A defesa também, mas principalmente higiene e segurança. Então, eles voltaram lá para trás, né, a buscar aquele tratado de Vitrúvio. Vitrúvio era lá 2000 anos antes, 1500 anos antes, perdão. Então, forma poligonal de pelo menos 8 lados, por exemplo, né? Um centro para onde convergiam as ruas principais, um traçado principalmente para a defesa, muralhas dispostas em ângulos que possibilitassem visão e proteção contra inimigos e torres circulares colocadas em cada vértice. Então, esse aqui é um modelo vitruviano. Então, muros, torres de defesa, um centro lá, ficavam as coisas mais importantes nesse centro, e as ruas todas convergindo para lá. Então, tinham os principais pensadores dessa época. Leonardo da Vinci foi um deles. O Leonardo da Vinci trabalhou muito mais para essas coisas do que pintando e fazendo esculturas. Tanto que essas pinturas ele quase nem entregava, né? Mas nessa área ele trabalhou bastante, fazendo projetos de defesa principalmente. Alberti, Leon Battista Alberti, Filaretti, Vincenzo Scamozzi, são alguns deles, tá? Alberti pensou muito também a respeito, esse é a planta do Alberti, daí não é octogonal, apesar que tem umas dobrinhas aqui, mas é mais uma planta quadrada, mas tem um centro, tem as torres e tem as coisas convergindo para esse centro. Então, a adaptação dos lugares às necessidades, muralhas formando os círculos concêntricos, distinção de classes, eles não eram muito socialistas nesse sentido, né? Eles sempre, todos eles, nesse caso, todos eles pensavam, porque era uma época em que a nobreza ainda era muito forte, o clero também ainda era muito forte, apesar da burguesia estar bastante fortalecida. Mas a distinção de classe estava em todos eles. Abrigo de estrutura política, e era sempre estava lá presente a fortaleza de um tirano. Ainda tinha isso. O Filarete era um apelido, na verdade, o Antônio Arvelino era o nome dele, né? Tá, aqui a gente tem todos esses lados aqui. Primeiro projeto completo de uma cidade ideal foi a Esforzinda, porque o Sforza era o financiador, né? Era um nobre, né? Um príncipe. Combinação entre urbano e o rural, ele fez. O atendimento às necessidades de todas as classes, ele pensou nisso. E a praça principal, mercados e outros espaços abertos. Então, também foi pensado aqui. A Sforzinda, Francesco Sforza era o duque de Milão. Então, tinha a porta aqui, a praça central. Tinha o Duomo. E Vincenzo Scamozzi também, lembra bastante do Vitrúvio, né? Então, formas geométricas. Aqui estão as torres de defesa. Lá está convergindo tudo para o centro. A cidade espiral no topo de uma colina, ele pensou. A cidade deveria ser organizada somente pela classe científica. E essa foi construída. A cidade de Palma Nova, essa existe hoje ainda na Itália. É a única que passou a ser realidade, que saiu da utopia. Ela fica
Aqui. Palma Nova. Fica bem lá na pontinha da Itália, lá, ó, quase na divisa entre a Áustria. Então tem o Palazzo, né? As portas, Porta Aquileia, Porta Udine, a Piazza, né? Outra Porta Cividale lá, o Fosso, ó. Então, aplicações dos conceitos da cidade ideal em cidades existentes, por exemplo, algumas aplicações, né? Não completamente. Cidade de Pienza, cidade de Urbino, cidade de Ferrara, na Itália. Então, algumas coisas tem, né? Tem o domo, algumas não completamente, só algumas das coisas, né, convergindo para o domo, não é toda uma aplicação, né? Tem lá o centro, as ruas convergindo para esse centro, a muralha. Urbino já é mais parecido com aqueles modelos, né? Tem uma muralha, um centro, as ruas convergindo para o centro, tem as torres aqui, ó. Então, Urbino é bastante parecida com os modelos de cidade ideal. E aí tem sempre um palácio lá no centro. E Ferrara, mesma coisa. Ferrara é bastante parecido. Aqui, ó, só não é completamente circular porque não era possível, né? Porque ela está sempre numa colina, alguma coisa assim. Mas tem as torres, um centro, um palácio no centro e convergindo tudo para esse palácio no centro. E aqui, ó, um palácio lá no centro, um fosso em volta do palácio. E as cidades-jardim, por exemplo, baseando-se na observação dessas grandes cidades, esse cara, Ebenezer Howard, bem mais tarde, aqui, ó, na época do Iluminismo, ele propôs uma alternativa aos problemas urbanos e rurais. Então, ele escreveu um livro, esse livro aqui, Garden Cities of Tomorrow, ele fez uma jogadinha aqui, né? Tomorrow, né? Cidades do Amanhã, em 1902, ele faz um breve diagnóstico sobre a porque isso aqui é na época da Revolução Industrial. Todo mundo teve uma enorme migração do campo-cidade, e a cidade da Revolução Industrial estava tão ruim quanto as cidades da época medieval, né? Olha aqui, isso aqui é uma imagem de como estavam Londres, por exemplo, aqui, ó, uma rua de um bairro pobre de Londres, uma gravura de Gustave Doré. Então, era um desastre total. E aí ele fez uma proposta de cidades-jardins. E essa proposta do Ebenezer Howard passou a ser um modelo também para os arquitetos mais tarde, a partir dele aqui, e ele fez a partir daquelas do Renascimento, começaram a surgir várias propostas de cidades utópicas também, desse período aqui, período iluminista, que nós vamos ver também a partir da Cidade Jardim de Ebenezer Howard, que foram a partir da observação dele também das cidades modelo renascentistas, que vão ser bem mais interessantes, né, do que essas, que daí não era o caso mais de cidades muralhadas e não era para defesa, né? Perdeu esse sentido de cidades de defesa. E é isso, gente. É o que temos para hoje. Voltamos a essa imagem bonita aqui.
cidades, utopias renascentistas, tá? Nos vemos amanhã. Ah, tô olhando 21h40, não acabou a aula, tô achando que acaba agora, não acaba. Se alguém de vocês tem dúvida do que eu falei aqui agora, ou alguém quer tirar dúvida, alguém começou os resumos, quer aproveitar o tempo para tirar dúvida dos resumos para a aula que vem? Ainda não comecei, prof. Eu tô fazendo, tipo, tendo muito tempo com a maquete, aí não parei para fazer ainda o resumo. Então tá bom. Então é só isso aqui. Se ninguém tem dúvida, ficamos por aqui daí. Esse aqui vai ser tema da provinha, né? Provinha, aquela provinha online, igual às outras. Então, a aula passada, esse aqui e a próxima daí. Próxima teórica, não sei se vai ser a aula que vem, talvez seja na outra ainda, tá? Provavelmente não vai ser a aula que vem. A aula que vem a gente vai deixar, talvez, para ver os resumos daí. Ok? Então, vou fazer a chamadinha aqui enquanto isso. Ok, prof.